E aí, tudo bom contigo? Na aula de hoje a gente fala sobre ondas sonoras, sobre acústica. Vamos lá para a aula então, mas antes disso peço para tu deixar aquele like, aquele joinha que me ajuda bastante aqui no YouTube, tá bom? Vamos para a aula então sobre ondas sonoras, vamos começar pelo começo, vamos começar discutindo o que é som, gente. O que é som? Vamos olhar para essa figura, e essa figura tem muitas coisas importantes para a gente discutir acerca de som. Para começar, o som, gente, como tu tá vendo na figura ali, tu tem as partículas de ar, tá? Tu tem aqui um alto-falante. E como é que funciona o alto-falante, gente? Tu já deve ter visto o alto-falante, que a membrana do alto-falante ela vibra. Nem sempre a gente consegue ver essa vibração, porque às vezes ela não é muito grande assim, né? Dependendo da situação a gente consegue ver, né? Quando a gente tem uma JBL, por exemplo, a gente consegue ver mais claramente essa vibração. Mas o fato é que ela está sempre vibrando. E quando ela vibra, ela faz as moléculas, as partículas de ar aqui na proximidade daquela membrana vibrarem também. Ela comprime e descomprime, comprime e descomprime essas moléculas de ar. E essa compressão e descompressão, ela vai se propagando ao longo do espaço. Então, essa hora, nesse momento aqui, elas estão comprimidas. Mas daí elas vão se afastar, e essas aqui estão comprimidas e vão se afastar também. E daí, quando elas descomprimirem, essa parte aqui que vai ficar comprimida, vai ficar com um grande número de moléculas. E daí as moléculas ficam fazendo esse movimento como se fosse uma onda numa mola, gente. É como se fosse uma mola que tu pega ela aqui e faz esse movimento aqui, e a onda vai se propagando. Quer dizer, as partículas da mola, as partículas do som, elas não vão de um lado para o outro. Mas, o que acontece? O que acontece é o seguinte, só deixa eu vir um pouquinho mais para cá. O que acontece é o seguinte, apesar de elas não saírem, elas se movimentam um pouquinho em relação à posição de equilíbrio, tá? E daí a onda consegue se propagar. Isso é uma onda que a gente chama de longitudinal, tá, gente? Onde a direção de vibração, que é essa direção horizontal, nesse desenho, é a mesma direção de propagação da onda, também horizontal. Só que, para facilitar a nossa compreensão, para facilitar o nosso entendimento, a gente costuma representar essa onda longitudinal por uma onda transversal, aonde o máximo de amplitude, aqui onde a gente vai ter, é onde as moléculas estão com maior, onde a pressão é maior, tá? Onde as moléculas estão se empurrando mais, onde o ar é mais rarefeito aqui, onde elas estão se empurrando menos, a gente coloca uma região de amplitude pequena, tá? Então a amplitude da onda está relacionada com esse movimento de vai e vem dos átomos e das moléculas, tá? Quando a gente fala de altura de um som, a gente não está falando de volume, tá? Um som alto e um som baixo não é um som de grande volume e de pequeno volume, até porque volume é uma coisa que não existe na física. Quando a gente fala de altura, a gente está falando de frequência. O que é um som alto? Um som alto é um som de alta frequência, é um som agudo, é um som fino. E daí eu trouxe o exemplo, né, de um cara alto que tem uma voz de alta frequência, né? O Anderson Silva que fala, né, com uma voz fininha. O que acontece, né, gente? Quando tu tem uma voz fina, é uma voz de alta frequência. Não quer dizer que toda pessoa que tem uma alta estatura vá ter uma voz fina, né? Nada a ver esse tipo de comparação. É só uma maneira de tu recordar para o Enem, para o vestibular, quando precisar. E o som baixo é uma baixa frequência, é um som grave, é um som grosso. E daí tu lembra, né, do Tyrion Stark aqui, né? Tyrion Lannister, né? Quase que eu cometo um erro gravíssimo do ponto de vista da história do GOT, né? Mas o Tyrion, ele tem uma voz grave, uma voz encorpada. Outra coisa que tu pode associar para lembrar que o som baixo é um som grave. Um instrumento baixo, né, gente? Quando tem numa banda de rock o pom 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 pom, é um som grave, né? É um som grosso. Então a frequência te diz se o som é grave ou agudo. Som alto é um som agudo, som baixo é um som grave. E também vai determinar as notas musicais, né? Por exemplo, a gente tem aqui o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Né? Se a gente for falar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó,
né? Tu vê que a frequência vai aumentando, porque o som vai ficando mais agudo. E aqui a gente tem as frequências que tu não precisa decorar, é só para tu ver. Como do Dó até o outro Dó, a frequência vai aumentando. Muito bem, a frequência é isso. A gente tem também o timbre. O timbre é relacionado com o formato da onda. Por exemplo, a gente tem um diapasão, uma flauta, um violino, a voz e a clarineta. Todos eles emitindo com a mesma frequência, ou seja, emitindo a mesma nota. Só que a gente consegue distinguir o Dó do piano do Dó da flauta, do Dó do violino. E isso é por quê? Porque apesar de a gente poder emitir o som com a mesma frequência em diferentes instrumentos, o formato da onda é diferente. E daí nosso ouvido consegue captar isso daí, porque as partículas vibram daí de maneira diferente. Apesar de ter a mesma frequência, né? Como é uma onda que vai modificando seu formato, elas estão vibrando de maneira um pouco diferente. Tá? Muito bem. Então falou em timbre, falou em formato, falou em mudança da percepção sonora entre dois diferentes instrumentos. E a intensidade, que a gente chama comumente no volume, depende de duas coisas. Depende da potência da fonte e da área da superfície no qual esse som está distribuído. Por exemplo, se eu tiver aqui uma fonte, tá? Uma caixinha de som, uma caixinha da JBL aqui. A potência da fonte depende dessa caixinha. Digamos que eu coloque ali no, entre aspas, tá? No volume máximo. A potência não vai mudar da caixinha. Agora, quanto mais distante eu vou estando dessa caixinha, menos intenso o som vai ficando. Por que o som vai ficando menos intenso? Porque a área da superfície no qual o som vai se distribuindo à medida em que tu vai ficando mais distante dela, vai aumentando cada vez numa superfície maior. E quanto maior a área dessa superfície, menor é essa intensidade, porque o som está distribuído agora numa superfície maior. A intensidade geralmente ela é medida em decibéis e está relacionada com a amplitude dessa onda transversal que a gente costuma usar para representar aquela onda longitudinal, que é a onda sonora. Então, nesse caso aqui, a gente teria dois sons de mesma frequência, seria sei lá, um Dó aqui, o mesmo Dó aqui, só que esse Dó seria assim, ó. Dó, 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 Dó. Eu estou aumentando entre aspas, o volume. Eu estou aumentando a intensidade, eu não estou modificando a frequência. Para modificar a frequência, eu teria que ter ou mais ondas aqui, ou menos ondas aqui. Certo? Maravilha. Mas algumas coisas só interessantes antes de a gente acabar a aula. As pessoas, elas conseguem escutar na faixa, né, uma pessoa normal escuta da faixa dos 20 Hz aos 20.000 Hz. 20 é um som grave, 20.000 é um som agudo. Então ela tem aquele espectro que ela consegue escutar. Agora, se tu botar um som abaixo dos 20 Hz, a gente tem o chamado infrassom. E se a gente botar um som acima dos 20.000 Hz, a gente tem o chamado ultrassom. Então as pessoas só conseguem escutar naquela faixa. Mais do que aquilo, mais do que os 20.000 não escuta, menos do que os 20.000 também não escuta. Isso é para uma pessoa normal, né? Uma pessoa que vai ficando mais velha, ela vai diminuindo aquele espectro sonoro, ela começa a não escutar mais todo aquele espectro de frequências, toda aquela faixa, tá? E os diferentes animais também escutam em frequências, em faixas de frequências diferentes. Olha aqui, ó, ser humano de 20 a 20.000, o cachorro de 15 a 50.000. Então, por exemplo, quando tu tocar um apito daqueles de cachorro, digamos que a faixa de frequência do apito seja, sei lá, 35.000 Hz, pô, 35.000 Hz está aqui, ó. 35.000 Hz, o ser humano não consegue escutar, mas o cachorrinho ali consegue escutar, o golfinho consegue escutar, o gato consegue escutar. É porque o nosso ouvido, né, o nosso sistema aqui de escuta, né, ele funciona naquela faixa de frequência e acabou. Não tem como mudar isso aí. Tá? E para a gente falar sobre eco e reverberação, para fechar essa aula sobre
ondulatória do som, né, sobre acústica, a gente tem que saber que na temperatura de 25 graus Celsius e pressão de uma atmosfera, o som tem uma velocidade próxima de 340 metros por segundo no ar, tá? Muito bem, isso aqui vai nos ajudar a explicar o eco. Por quê? Porque o nosso cérebro, gente, ele consegue perceber, ele consegue distinguir, ó, vamos ler ali, dois sons iguais em intervalos de tempos que sejam maiores que 0,1 segundos. Por exemplo, se tu der um berro aí onde tu tá me escutando, tá? Tu não vai escutar a tua voz várias vezes, bem provavelmente, porque tu deve morar numa casa de classe média, supondo que bem provavelmente seja da classe média ou classe média, sei lá, classe mais inferior, né, que tu não vai... O que eu quero dizer é que tu não tá morando num... tu não tá morando numa mansão, assim, tipo, onde as paredes estão longe pra caralho de ti, sabe? Aonde, sei lá, tu dá um berro e o som leva um tempão pra ir e voltar. O que que acontece? Tu tá numa casa humilde aí, numa casa normal, de classe média, quando tu fala e dá um berro, o som que sai da tua boca, as partículas, elas começam a vibrar em todas as direções. E dessa vibração vai, bate na parede e volta, vai, bate no teto, volta, vai, bate na parede de trás, volta. E esse som que vai e volta, ele chega no teu ouvido e chega em diferentes instantes de tempo. Por quê? Porque um tempo é o tempo que vai levar para o som sair, bater na parede do lado esquerdo de ti e voltar para o teu ouvido. Outro tempo é o tempo do som que vai levar para sair da tua boca, bater no teto e voltar até o teu ouvido. Então são diferentes instantes de tempo. Só que o nosso cérebro, para tu não escutar várias vezes a mesma coisa, ele comprime esse som. Ou seja, ele pega todos os sons que chegarem em menos de 0,1 segundos, o mesmo som que chegar em menos de 0,1 segundo, ele vai pegar, vai comprimir e vai botar como se fosse um só. Entende? Então, tu não vai escutar a tua voz várias vezes. Se forem dois sons diferentes, beleza, ele consegue distinguir. Agora, se for dois sons iguais e chegarem em menos de 0,1 segundos, ele não distingue. Então, dois sons iguais que cheguem em intervalos de tempos de mais de 0,1 segundos são interpretados como dois sons gerados em tempos diferentes. Quer dizer, se levar mais de 0,1 segundos para ir e voltar, daí tu dá um berro. Alô? Alô? Levou mais de 0,1 segundos, tu escutou duas vezes o mesmo som. Agora, se tu falou alô, e esse som demorou menos de 0,1, tu escuta só um alô, tá? Sacou? E dois sons iguais que chegam em intervalos de tempos de menos de 0,1 segundos são interpretados como sons gerados no mesmo tempo. É a famosa reverberação, né? Quando tu tá no banheiro, tu acha que canta super bem. Por quê? Porque o som leva pouco tempo para ir e voltar, o som, ele se reforça. Né? Tu não escuta a tua voz várias vezes, mas tu escuta ela de uma maneira reforçada, porque tu tem esse som chegando em menos de 0,1 segundos. Muito bem, mas vamos entender a que distância mínima tem que estar um objeto para tu conseguir ter o eco. Por exemplo, a gente sabe que a velocidade do som, né, em 25 graus Celsius e uma atmosfera é 340 metros por segundo. Tá? A gente acabou de comentar isso daí. Ou seja, em 1 segundo anda 340 metros. Em 0,1 segundos, que é um décimo desse tempo aqui, anda um décimo da distância, 34 metros. Quer dizer que 34 metros é a distância que tem que ser percorrida pelo som no intervalo de tempo de 0,1 segundos. O que acaba acontecendo? Na metade de 0,1 segundos, que é 0,05 segundos, ele percorre 17 metros. Isso quer dizer que se eu tiver um objeto a 17 metros de mim, o que vai acabar acontecendo? No tempo igual a zero, digamos que tu falou alguma coisa. Essa coisa que tu falou diretamente saiu da tua boca e foi ali por teu ouvido, né? No intervalo de tempo muito curtinho, né? Que é praticamente instantâneo. Agora, o som ele vai ir, vai bater, e para percorrer os 17 metros ele levou 0,05 segundos, agora ele vai voltar mais 0,05 segundos, totalizando 0,1 segundos, e no total de distância percorrida, 34 metros. Olha só esse número aparecendo aqui. Ou seja, quando eu tiver 17 metros, o som vai levar, né, considerando que a velocidade do som é 340 metros por segundo, o som vai levar 0,1 segundos. Ou seja, tu vai escutar a tua voz por ela ter chegado direto ao teu ouvido e depois a tua voz por ela ter batido na parede e voltado. Ou seja, tu escutou o alô. Alô. Entendeu?
e daí tu escuta o eco. Se tiver a mais de 17 metros, tu escuta o eco também. Se tiver a menos de 17 metros, não escuta o eco. Por que a mais de 17 metros escuta eco também? Porque mais de 17 metros de distância, o som vai levar mais do que 0,1 segundos para ir e voltar. E daí tu escuta o eco. Certo? Então, se tu ficou com alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários que eu te respondo aí com o maior prazer. Um grande abraço para ti. Tchau, tchau.